Edivaldo, bem-vindo. Gostaria de testar seu áudio nesse último minuto antes de iniciarmos. Edivaldo? Talvez ele esteja se acomodando aí. Oi, estou aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá bom. Obrigado. Podemos começar, então? Podemos. Só. Boa tarde a todos e a todas. Gostaríamos de informar que essa sessão está sendo gravada e, posteriormente, estará disponibilizada no canal do YouTube do PPG-CTS. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo CIS, Seminário de Informação, Inovação e Sociedade, que tem como tema central Inteligência Artificial, Diálogos a partir da Informação, Inovação e Sociedade, organizado pelos programas de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, PPG-CTS, e Ciência da Informação, PPG-CI, da UFSCar. Eu sou Camila Coultre e farei a mediação de conteúdo, e o Danilo Formenton fará a mediação técnica nesta sessão. A apresentação deverá ser realizada em até 4 minutos, e os apresentadores serão avisados pelo mediador após 3 minutos. Dúvidas e perguntas deverão ser colocadas no chat, indicando para quem será direcionada. Havendo tempo ao final, as perguntas serão retomadas para que possam ser respondidas. Mantenham seus microfones desligados. E ao longo dessa sessão, nós disponibilizaremos os links de inscrição e de confirmação de presença, que todos devem preencher no dia de hoje para a posterior confecção dos certificados. Agora nós vamos dar início à apresentação dos trabalhos. Eu gostaria de chamar a apresentação, o Danilo vai estar colocando aqui na tela para nós. Deixa eu só pegar aqui o nome do trabalho. Nós gostaríamos de chamar o apresentador do trabalho Políticas Públicas de Informação, do Marco Civil da Internet ao desenvolvimento da competência informacional e midiática. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a oportunidade de discutir um pouco, inicialmente, dessa temática de pesquisa. Obrigado, Camila, Danilo. Obrigada. A partir de agora, 4 minutos, Ângela. Perfeito. Bem, esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Etienne, que está aqui conosco na sala, e com o professor Wilson, né, aqui também do programa. Ele é parte de uma pesquisa maior que eu desenvolvi junto à Fundação Escola de Sociologia e Política, que tinha por título Políticas Públicas de Informação, um olhar para o acesso da internet e a inclusão digital. Então, esse trabalho que a gente apresenta hoje é derivado desse projeto que obteve o fomento da Bolsa PIPED na universidade. Bem, nós partimos de algumas compreensões, né? A primeira delas é a questão da competência informacional e midiática. Obrigada, Danilo. Entendendo-a como um direito humano fundamental dentro da sociedade da informação. E o nosso intuito foi, a partir desse olhar da competência e do Marco Civil da Internet, né, pensando como o Marco Civil trata a essencialidade do acesso à internet para o exercício da cidadania e da responsabilidade do Estado, né, em capacitar a população para o uso integral e responsável desses recursos. Então, a partir disso, nosso objetivo foi compreender quais as políticas do governo federal desenvolvidas a partir do Marco Civil da Internet consideravam, né, em seu escopo, aquilo previsto
pela competência informacional e midiática. Para tanto, nós utilizamos, né, nos valemos do estudo descritivo exploratório, a partir de um levantamento basicamente documental, e o nosso critério para mapear essas ações, né, ou essas políticas públicas de informação voltadas para a inclusão digital e para o acesso às tecnologias, foram somente aquelas designadas ou modeladas a partir de atos administrativos normativos, né, por decretos, por portarias, por resoluções, ou as publicadas por lei, assim como o Marco Civil da Internet. Nesse levantamento, nós identificamos pelo menos 7 ações desenvolvidas a partir do Marco Civil da Internet, nas quais poderiam ser observados aspectos voltados para o acesso às tecnologias da informação e comunicação. Dentre elas, nós temos aqui alguns destaques, e o intuito não é, de fato, falarmos aprofundadamente de cada uma dessas ações, creio que teremos outras oportunidades para isso, mas esse quadro, né, apresenta as principais que nós identificamos como ações desenvolvidas pelo governo federal brasileiro voltado para o acesso às tecnologias da informação e comunicação que abrigavam o acesso às TIC e às competências informacionais midiáticas. E, por fim, nós apresentamos como resultado que algumas dessas iniciativas enfocavam principalmente as variáveis primárias da competência informacional e midiática, mas que não abordavam os desdobramentos práticos de como se daria a educação e a capacitação dos cidadãos para o uso dessas tecnologias e para o desenvolvimento das competências. E, por fim, nós também identificamos a necessidade do desenvolvimento do Estado de uma agenda pública voltada para a inclusão digital e para a promoção das competências informacionais e midiáticas em todas as suas esferas. Então, esses foram os resultados parciais da pesquisa, esses são os nossos contatos, e ficamos à disposição para perguntas. Muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. Partimos agora para a segunda apresentação. Convidamos o Leonardo Henrique Brandão Monteiro para apresentar o trabalho Habilitamentos Juvenis, uma análise sobre as formas com que os jovens se apropriam, ou não, de conteúdos digitais em seus estudos domiciliares. Boa tarde. Tive um problema com o computador. Se pudesse ser a próxima, que está reiniciando. Mas eu posso apresentar pelo celular também. Não sei se dá para ouvir bem. Se quiser deixar para a última palestra, pode ser, Camila? Pode ser. Leonardo, você ficaria por último, então. Pode ser? Vamos dar andamento. Pode ser, sem problema. Ok, chamamos agora o Edivaldo Ferreira do Nascimento, com o trabalho Análise Crítica da Tecnologia da Informação na Sociedade Contemporânea, o uso do software livre e sua relação com a tecnologia social na democracia e desenvolvimento tecnológicos. Olá, boa tarde, posso começar? Por favor, são 4 minutos de apresentação. Tá, beleza. Obrigado. Essa pesquisa, né, teve início por conta da minha pesquisa de dissertação, então eu peguei uma parte dela, em que eu falo sobre o software livre e tal, e tecnologia social, e trouxe para a gente debater um pouquinho. Pode passar. Então, o objetivo, né, é fazer uma análise crítica realmente da tecnologia informacional, principalmente aquela, né, mais especificamente aquela em que você não consegue descobrir o que o seu código está fazendo, né, em que você não consegue acessar o seu código-fonte. Então, eu quis trazer, né, a ideia é trazer para o debate o que essas tecnologias em que não há transparência podem ocasionar nas sociedades. Pode passar, Danilo.
As tecnologias informacionais, elas transformaram a nossa sociedade em algo como o Castel chama de sociedade em rede, em que as nações, as comunidades, pessoas como um todo, né, estão todas como se fosse um organismo, todas interligadas, na chamada aldeia global. Uma informação ou uma comunicação pode ser feita a qualquer momento, como a gente está fazendo aqui, qualquer momento, em tempo instantâneo, em qualquer parte do mundo. Essas tecnologias informacionais também deram base, né, para o chamado mercado financeiro informacional. Hoje, o mercado financeiro nosso, que eu falo a nível mundial, é interligado. O que acontece numa bolsa de valores lá dos Estados Unidos, a gente sente no mesmo momento aqui, o pessoal sente nesse mesmo momento também na Europa, em qualquer outro local do mundo. Eles são conectados através da rede das redes, né, que é a internet, e então pode-se dizer que essa tecnologia, né, informacional, ela encurta distâncias. Pode passar, Danilo. Só que há um paradoxo aí, né, nessa mesma tecnologia. A gente tem percebido através de redes sociais e algoritmos não transparentes, com rotinas que a gente não consegue entender direito como que elas trabalham, que a gente está perdendo privacidade, nossa privacidade está sendo invadida. Informações nossas são coletadas a todo momento, informações que a gente não tem nem ideia que estão sendo coletadas, mesmo quando a gente não quer que elas sejam coletadas. Acontece quando mal utilizado, ou algoritmos que a gente não sabe que eles fazem, manipulação, desinformação, né, já tem estudos dizendo que uma informação errada, uma fake news, ela viaja muito mais rápido nas redes sociais, através desses algoritmos que dão a informação para as pessoas, formam essas bolhas, elas viajam muito mais rápido que a informação verdadeira. E a informação verdadeira, ela acaba sendo reativa também, muitas vezes. Então, o estrago que uma desinformação acarreta, nesse paradoxo dessa tecnologia, é muito maior do que o bem que uma informação... Ok, obrigado. Uma informação poderia trazer. Então, eu trago o software livre, a tecnologia social, porque o software e a tecnologia social são softwares, tecnologias que são desenvolvidas pela comunidade e para a comunidade, onde a tecnologia, o desenvolvimento é feito por todos. Nesse tipo de tecnologia, a gente consegue ter maior transparência, uma análise de código. Pode voltar um pouquinho, Danilo, por favor. Ixi, era para voltar. Não tem problema. Não tem problema também. Aqui. Nesse tipo de tecnologia, a gente consegue ter uma análise de código, a gente consegue fazer uma auditoria do que realmente está acontecendo, e quando a gente aceita aqueles termos de consentimento de uso da tecnologia, de uso dos dados, quando a gente tem acesso ao código, a gente consegue realmente saber se aquele consentimento está sendo respeitado. Esse tipo de tecnologia, esse tipo de software, ele também é importantíssimo para o desenvolvimento e independência tecnológica, já que você não fica na mão de poucas empresas ou poucas nações. Obrigada, Edivaldo. Enfim, nada. Só finalizando, enfim, acaba trazendo a soberania para as nações, melhorando a soberania das nações. E é isso aí, gente. Mais perguntas. Obrigado. A gente conversa no final. Tá bom. Vamos para a próxima apresentação com a Amanda Garcia Gomes, do trabalho Serviço de Redes Sociais Online, potenciais problemas relacionados à privacidade de informações. É com você, Amanda. Tá faltando áudio. Tá? Vamos começar. Pode? Posso ir? Pode ir. Começando o tempo. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Amanda Garcia Gomes, eu sou pesquisadora da Universidade Federal do Pará e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco do tema que eu pesquiso. Este trabalho é intitulado como Redes Sociais Online, Potenciais Problemas Relacionados à Privacidade. Pode passar, por favor. Então, para situar a temática dessa pesquisa, eu destaquei 3 assuntos que eu considero importantes para a gente entender as redes sociais online. O primeiro é a privacidade. A privacidade ela é um conceito volátil, ela muda de acordo com o tempo e principalmente de acordo com a sociedade. Além disso, a concepção de privacidade, de como ela é protegida, de acordo com um autor chamado Solove,
equivocada para alguns usuários que atribuem frequentemente ao vazamento de fotos íntimas, por exemplo, como violação de privacidade. Né? E o segundo é a ética informacional. Não há uma concepção única do que é ética informacional, porém, há um consenso que é um campo em construção, e ela surge da necessidade de fazermos reflexões das questões morais relacionadas ao impacto das tecnologias no cotidiano. Né? E o terceiro são as redes sociais online. Elas surgem com uma proposta de aproximar e conectar pessoas, ultrapassando principalmente as barreiras geográficas. E dentro das redes sociais online, eu trago para a minha pesquisa o serviço de redes sociais online, que são comumente entendidos como uma série de serviços que são disponibilizados através de ferramentas em website, em aplicativo para comunicação e interação com os usuários, né? Entretanto, para que a gente possa acessar esse serviço de redes sociais online, existem uns termos de uso, que o aceite dele é obrigatório, ou seja, se você não der o aceite, você não consegue acessar esse serviço. Pode passar. Então, este trabalho ele está delimitado a estudar os termos de uso das redes sociais online, do Facebook, do Twitter, do Instagram e do LinkedIn. Pode passar, por favor. E como delimitação temática, eu trago os objetivos específicos, que é identificar nos termos de uso das redes sociais online as características, questões de privacidade de dados pessoais. O segundo é distinguir as características, noções e conceitos principais relacionados às propriedades da ética informacional e relacionar, o último, é relacionar os pontos de termos de uso referente à privacidade com as características da ética informacional e relacionar com a taxonomia da privacidade. Como justificativa é entender que o impacto das tecnologias é uma realidade, né? A noção de privacidade entre o público e o privado ele está numa linha tênue, e essas redes sociais online ela tem uma alta capacidade de identificação de seus usuários. E como problema de pesquisa é entender qual a relação de informações contidas nos termos de uso do serviço de redes sociais online, especificamente aquelas que tratam sobre privacidade. Pode passar. Quanto à revisão teórica, eu trago a Sociedade em Rede, de Manuel Castel, a privacidade de Solov e Zenon, as concepções de ética informacional dentro do serviço de redes sociais online, né? E eu vou fazer essa relação com a taxonomia da privacidade. Pode passar. Como metodologia, eu usei a análise de conteúdo, então essa pesquisa ela tem um caráter exploratório, eu fiz através de um fluxo de processo, elaborei em etapas e esses dados foram centralizados em um banco de dados. Pode passar. E essas são algumas das referências que eu utilizei. Ok, Amanda, obrigada pela sua apresentação. Vamos dar início à próxima apresentação agora, convidando a Andrea Doyle, para o trabalho Inteligência Artificial e Pós-Verdade, uma dialética informacional sobre relações entre máquinas e pessoas. Iniciando. Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, a minha proposta vem da ideia do Dreyfus, que não existe inteligência artificial, que existem programas de computador e que são completamente diferentes da inteligência. Então, ele trabalha com a ideia da corporeidade da cognição do Merleau-Ponty, com a ideia do contexto e da flexibilidade das regras gramaticais do Wittgenstein, e com a ideia do interesse que move o nosso conhecimento do Heidegger. Pode passar. Aí ele trabalha o tempo todo com a ideia de exemplos do xadrez, dizendo que a máquina nunca vai superar a inteligência artificial, porque, enfim, essas questões todas. E aí, logo depois, o Deep Blue bate o Kasparov e a rede neural do AlphaGo, agora recentemente, ganhou o campeonato de Go. Então, eu fiz uma dialética, né? Assim, vou apresentar uma tese, uma antítese, uma síntese, se o Dreyfus tem razão ou não. Pode passar. A tese é que as emoções são o nosso grande diferencial. O Dreyfus tem razão, as máquinas não têm emoção e nós sim.
O Fórum Econômico Mundial diz que a criatividade, a empatia, o bom senso são coisas que vão garantir o nosso trabalho numa sociedade cheia de inteligência artificial. A ideia da competência crítica em informação é isso também, que a crítica faz parte da capacidade humana. Então, a gente não precisaria ficar com medo do HAL, do Smith ou da AVA, porque as máquinas não têm emoções e, portanto, não vão querer eliminar a gente. Pode passar. A antítese é que não é porque as máquinas não vão querer eliminar a gente que elas não estão explorando as nossas emoções. Então, eu trouxe o Pariser com a bolha de filtros, que limita o que a gente tem acesso. A Molly Crockett, que fala do quanto a gente fica revoltado nas redes sociais, que fomentam isso, porque isso gera engajamento e isso gera lucro, e faz muito mal para a nossa saúde. E eu trouxe, então, o Blade Runner, o Brexit, com resultados de eleições, e o Minority Report, com a ideia de que você tem um sistema que escraviza um ser humano para extrair a intuição dele. Pode passar. E aí, a síntese, eu trago que, na verdade, nem bom nem mal, a gente tem que ir além e entender isso como um relacionamento necessário, porque a nossa sociedade é constituída assim, e a gente, então, eu trouxe o Latour, comentado pela Santa Ela, que traz, inclusive, esse filme, ela, falando desse relacionamento da pessoa... Um minuto. Operacional. O Sunspring é um filme feito com roteiro de inteligência artificial, então tem toda essa coisa dos humanos e não humanos, e o Robô. Aí pode passar a exposição lá no Museu de Londres de 500 anos de relacionamentos nossos com os robôs. Para concluir, eu trago também uma observação do Dreyfus, que quando os pesquisadores estudam um jeito de ensinar a máquina a ser inteligente, eles acabam fazendo a volta ao contrário, achando que a nossa cabeça funciona como a máquina. E, por fim, eu trago um epílogo que não faz parte da regra da dissertação dialética, mas como eu sou humana, eu posso fazer coisas contra a regra, e aí trago uma reflexão sobre a necessidade da gente equilibrar as referências, principalmente na tecnologia e na filosofia, que são muito povoadas por masculinidades. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Safia Noble, que tem um livro incrível sobre a reprodução do racismo pelos algoritmos, e a tese de doutorado da minha colega, Nádia, que fala sobre a opção pelas carreiras tecnológicas de meninos e meninas no pré-ENEM. Então, pode passar. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pela sua apresentação. Vamos ver se teremos perguntas ao final. Seguimos para o próximo trabalho. O próximo trabalho será apresentado por Áulida Berenice Moretti dos Santos e Silvia. O título do trabalho é Dados Abertos Governamentais e Empreendedorismo. Áulida, pode ficar à vontade. Estamos cronometrando a sua apresentação. Boa tarde. O meu trabalho é sobre dados abertos governamentais e empreendedorismo. Então, dados abertos governamentais são todos aqueles dados produzidos pelo governo e são disponibilizados para o uso do cidadão. Então, o cidadão pode acessar esses dados abertos, ele pode usar, reutilizar e da maneira gratuita. Através do cruzamento dos dados abertos governamentais com outros dados, a gente consegue ter algumas visualizações bem interessantes e, às vezes, alguns projetos de negócios muito interessantes. O nosso trabalho ele tem o objetivo de analisar os principais desafios dos empreendedores nos ramos de dados abertos. Então, nós estudamos um estudo de caso, e nesse estudo de caso nós analisamos o plano de negócio deles, que seria o Canvas. Então, nós analisamos uma empresa aqui de São Carlos, que ela é referência no tema de dados abertos governamentais, que é o Sigalei. O Sigalei, ele é uma inteligência política e regulatória, e eles usam, basicamente, os dados abertos produzidos pelo governo. O método que nós usamos é uma pesquisa de natureza
qualitativa e exploratória. A principal técnica que nós usamos foi uma entrevista através do estudo já semi-estruturado, e essa entrevista foi em profundidade com uma das pessoas responsáveis pelo Siga-Lei. Qual foi o nosso resultado? Os nossos principais resultados era, primeiro, analisar qual era a dificuldade que eles mais tinham. Mas, através das nossas perguntas, dos nossos roteiros, nós conseguimos levantar o canvas deles, que seria o projeto de negócio deles. Então, na atividade-chave que nós encontramos, nós identificamos que a atividade dele é transformar um dado aberto governamental em uma informação alinhada e pronta já para o consumo do cliente dele, que eles são uma plataforma, então nessa plataforma eles têm vários clientes, então a atividade-chave dele é transformar esses DGAs numa informação pronta para o consumo. Nessa mesma linha, nós encontramos qual que é a oferta de valor que eles dão aos seus clientes. Então, a oferta de valor que eles trazem para os seus clientes é transformar um DGA numa informação certa, precisa e pronta para esse cliente. Então, o cliente, de posse dessa informação já pronta, precisa, ele sabe como o governo vai poder impactar o negócio dele, tanto positivamente como negativamente. Então, ele já sabendo como vai ser isso, ele pode lançar a mão da melhor estratégia que ele tiver. A estratégia para proteger o seu negócio ou para alavancar o negócio que eles têm trabalhado. Qual seria a principal dificuldade deles? A principal dificuldade deles é que os dados abertos governamentais, eles não têm organização e não têm padronização. Então, cada casa, eles estão de maneiras diferentes. Esses foram os nossos resultados. Obrigada. Nós é que agradecemos, Áurida, o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. Vamos dar início ao próximo, o trabalho da Mariana. Mariana aqui presente? Oi. Mariana pode apresentar o trabalho, o Big Data e a mercantilização da atenção. Vamos cronometrar o seu tempo. Oi, para À todos. vontade. Boa tarde. O título do meu trabalho é esse, né? O Big Data e a mercantilização da atenção. E eu vou fazer uma discussão teórica conceitual a partir das pesquisas que eu tenho desenvolvido no mestrado e agora no doutorado. E para fazer essa discussão, eu parto de Theodor Adorno, que é um filósofo que construiu o seu pensamento sobre cultura na época da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, principalmente. Então, dentro de um contexto que é ainda muito importante para nós hoje. E analisando as transformações tecnológicas da sociedade daquele momento, o Adorno ele indicou a existência de uma condição social de subordinação que seria apoiada não de maneira militarizada e evidentemente opressora, mas pela ciência e pela tecnologia. Ou seja, essa condição de controle social ela é alcançada pelos objetos que estão inseridos e que compõem as relações sociais. Isso acontece porque a interação com esses objetos, a partir do modo como eles funcionam, vai promover a mobilização de comportamentos, afetos, etc. E assim se alcança a condição de controle social, porque a lógica que está presente nesses objetos e que compõe a cultura, né, vai produzir uma espécie de condicionamento social. E uma vez que esses objetos eles são necessariamente mercadoria, a relação com eles é uma relação de consumo que tem o objetivo de a realização do valor e a produção de capital. Então, esse processo de condicionamento social que é mediado pela forma mercadoria faz com que o que se passa com a interioridade seja afetado pelos mesmos processos de quantificação e de mercantilização que estão comandando os objetos exteriores. Articulando esse quadro, a gente tem, então, por um lado, que as tecnologias digitais, elas têm a capacidade de mediar todas as atividades humanas, então a gente pensa em todos os aplicativos, né, que existem hoje, que servem para basicamente tudo, para comprar comida, para fazer exercício, para descansar até. E, por outro lado, o quanto que essas tecnologias, elas são altamente rentáveis, compondo essa também tecnologia que é o Big Data, e que, por sua vez, se relaciona com a capacidade de captura cada vez maior, cada vez mais efetiva da atenção, de modo a alimentar essa relação de interdependência entre os aplicativos e as atividades humanas,
e, ao mesmo tempo, vender produtos e manter todo esse modo de produção. É a partir desse contexto, então, que se pensa que a relação entre o Big Data e as transformações das capacidades cognitivas dos indivíduos vai ter como resultado a crescente transformação dessa interioridade, então, em ativos rentáveis também. E esse processo de mercantilização é aqui a chave para entender o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O TDAH ele é caracterizado pela dificuldade de concentração prolongada sobre um objeto. Um minuto. Como colocado pelo Christopher Turk, por uma dispersão concentrada. Então, pensar esse termo dispersão concentrada aponta para um aspecto relacional do fenômeno do TDAH, onde existe um meio em que circulam informações dispersas e um receptor que concentra essa dispersão, que é o indivíduo. Então, essa incapacidade de atenção prolongada se deve, assim, menos a uma disfunção individual do que a uma cultura de déficit de atenção, onde as informações elas circulam de maneira acelerada e fragmentada num processo que dificulta a sedimentação que é necessária ao modo de proceder do aparelho cognitivo. E esse fenômeno, por uma perspectiva crítica, pode se apresentar como uma deformação, né? Ele pode ser considerado também como funcional quando a gente está considerando justamente o funcionamento dessas tecnologias digitais, que são regidos por essa lógica de produção cada vez maior de dados. Por fim, né, uma vez que a tecnologia, mais do que simples ferramenta, ela é compreendida como exercendo papel de mediação, então ela tem essas implicações cognitivas e sociais, é necessário ter claro como operam essas tecnologias, quem as operam e quais são os efeitos dessa mediação, para a gente poder fazer, mais uma vez, o questionamento sobre os sentidos dessa tecnologia no nosso tempo. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, pelas reflexões trazidas. Parabéns pelo trabalho. Vamos chamar a próxima pessoa para apresentar, a nossa colega Carmen. Vai apresentar o trabalho A Lei Brasileira de Inclusão e os Desafios da Acessibilidade Digital para ONGs para Pessoas com Deficiência. Carmen? Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Bom, eu fiz um infográfico com as ideias centrais aí do meu trabalho. Então, no Brasil, o cenário, né, mais amplo, o movimento político das pessoas com deficiência foi estruturado a partir do século XIX. E as organizações, as ONGs para as pessoas com deficiência, tiveram um papel extremamente importante nesse percurso, porque foi nesses espaços, por meio do apoio público e privado, que essas pessoas puderam receber atenção especializada, cuidados e acolhimento. Né? É bom lembrar também que um outro componente nesse percurso de movimentos sociais e surgimento de novos estudos, surgiu também o Disability Studies, que são estudos sobre deficiência, que tinha como um dos objetivos contrapor a hegemonia do saber médico em relação aos estudos sobre as pessoas com deficiência. Esses são dois pontos, dentre tantos, que foram importantes para o início de marcos legais e acordos internacionais que possibilitaram a ampliação das ações públicas em relação ao tema das pessoas com deficiência. Então, entre os desafios para as pessoas com deficiência, destaca a inclusão e acessibilidade às tecnologias informacionais e comunicacionais. E aí nós temos aí o gancho das tecnologias, das TICs, né, e também as tecnologias assistivas, de um lado, e também, nesse contexto, já estão surgindo estudos dentro da área da inteligência artificial, entre eles nós podemos dar como exemplo o aplicativos de Libras, Língua Brasileira de Sinais, que facilita o acesso à inclusão de pessoas no processo da decodificação da linguagem. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, explicita no capítulo 2 do acesso à informação e comunicação a importância e a necessidade da adaptação de sites e conteúdos digitais a partir de ferramentas e aplicativos que possibilitem a acessibilidade web. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho, que é um recorte da minha pesquisa de doutorado, é refletir sobre a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, principalmente no que se refere à acessibilidade digital, que é legitimada pela Lei Brasileira de Informação, de Inclusão. Os desafios são da esfera pública, mas também, principalmente, da esfera privada, pois ainda são poucos os sites, plataformas e aplicativos que oferecem tecnologia acessível às pessoas com deficiência.
As conclusões iniciais desse estudo remetem ao fato de que nem sempre o desenvolvimento tecnológico melhora a qualidade de vida das populações mais vulneráveis. Na verdade, o que melhora significativamente os índices de crescimento é o investimento em tecnologia e educação, nos níveis primário e secundário. A Lei Brasileira de Inclusão possibilitou uma interpretação mais humana em relação ao problema da deficiência no Brasil, antes considerada apenas à luz de questões médicas limitadoras. A partir da lei, no ano de 2015, observa-se um olhar inovador em relação às questões das barreiras sociais e físicas, as quais impedem a melhoria da qualidade de vida e inclusão dessas pessoas. Entre as barreiras estão a questão da acessibilidade digital. Tal problemática pode ser atenuada a partir da vontade do interesse público e privado ao se oferecerem possibilidades reais de acesso ao conteúdo informacional disponível na internet, independente das deficiências. Eu esqueci de comentar que o método do meu trabalho é bibliográfico, mas principalmente documental, em cima da LBI e de órgãos públicos que já fomentam, através de suas secretarias de acesso às pessoas com deficiência, algumas ações propositivas em relação à acessibilidade digital. Então, a refletir sobre. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Parabéns pelo trabalho. Seguimos adiante com o Robertson, apresentando o trabalho A Tecnologia como Instrumento da Política e Religião. Boa tarde a todos. Esse trabalho também tem uma conexão com a minha tese de doutorado, que eu já venho dialogando com a questão da religião e política, e por acaso esse ano de 2020 está sendo o ano mais tecnológico dentro das campanhas aí de eleições, né? Então, uma das coisas que eu sempre coloco dentro do trabalho é que dentro da religião e da política, né, invariavelmente as pessoas estão envolvidas. A religião ensina a reconhecer e a respeitar as regras políticas a partir do mandamento religioso. Assim como líderes religiosos, sejam pastores ou padres, quando se posicionam, seja no Instagram, seja na TV, seja no Facebook, isso tem um direcionamento muito mais forte do que um simples fiel ao se colocar dentro dessas redes. Então, aí eu utilizo até um dos pensadores, que é o Durkheim, de uma maneira coercitiva, o indivíduo tem uma certa até disciplina militar. Sabemos, por exemplo, que esse ano é bem atípico, houve um aumento de 34% de candidatos para vereador e para prefeito, né? Então, aumentou o número de siglas, abreviações, e principalmente devido à questão da coligação proporcional. Só para vocês terem uma ideia, 63 pessoas religiões africanas e 863 para o Partido Republicano. Então, houve uma crescente fora do padrão aí. Bom, outra situação que estou desenvolvendo nesse trabalho é a religião como aliada a se tornar um fator de grande importância no meio da tecnologia. Sabemos que a tecnologia vem impulsionando a imbricação entre religião e política, e é certo, né? Mostra as interações entre os engajamentos religiosos e políticos, que se revelam um dinamismo, principalmente, como eu coloquei acima, né, pelos líderes religiosos. Aonde que nós vamos tocar mais? O objetivo da pesquisa está relacionado à participação desses religiosos na política brasileira dentro do viés tecnológico, né? O aspecto teórico busca subsídios dentro dessa concepção de autonomia dentro da tecnologia, o que não acontece. Há uma grande influência da tecnologia aí de impulsionar tanto no campo político e religioso. Então, se espera, pelo menos aí, a partir da pesquisa, uma exploração pelos dados secundários, há um impulsionamento da imbricação entre religião e política. Essa imbricação muitas vezes se dá a partir de uma conexão entre o indivíduo que instrumentaliza a religião para o lado da política, como foi colocado. Minuto. Obrigado. Como foi colocada aí a questão do Adorno, né? A Escola de Frankfurt, que nos abastece aí de dados, conceitos de instrumentalização, e sabemos que isso não está só no viés evangélico, né? A
A Igreja Católica, por exemplo, desde 1931, utiliza uma tecnologia extraordinária que é o rádio, né? O rádio desde 12 de fevereiro de 1931 e hoje possibilita uma comunicação aí de 45 idiomas. E finalizando, nós estamos vendo um aumento aí de número de pastores, padres se utilizando da tecnologia e mostrando os seus candidatos, né? Aquilo que poderia ser discutido tanto no campo da ética como também numa legalização, né? É preciso entender que... Obrigado. Vamos agora para a próxima apresentação, com Davi Junqueira, falando sobre a verdade em rede, o novo balanço da linguagem. Olá, boa tarde. Bom, pessoal, essa instituição, a verdade, cada vez mais subjetiva... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Camila, você me ouve? Sim. Tá. Sim. Tá, ok. Enfim, a verdade é uma instituição, né, cada vez mais subjetiva e de uso pessoal, se fortalece enquanto instituição, quanto mais se fortalece uma outra instância em nossa contemporaneidade, a dos usuários. O usuário é o macro e, ao mesmo tempo, o micro portador da verdade. A web traz novas necessidades de revisão de conceitos e definição de diretrizes, a servirem ou não de parâmetros na criação, também ou não, de novos paradigmas. Assim, a problemática que colocamos aqui gira em torno de um eixo duplo, a verdade colocada em xeque tanto pela ficção, que é uma extrapolação sobre o imaginário e sobre a subjetividade que não quer se fazer de rogada, ativando para si mesma o altar de verdade sobre a própria verdade científica, uma vez que a ficção é a força motriz para pesquisas e buscas acadêmicas há séculos. Na outra ponta, justamente a verdade acadêmica, hoje também na soleira do futuro, que corre o risco de ser confundida com fake news. Cada novo meio, cada nova mídia traz novas realidades e cria novos paradigmas, novas complexidades, novas artes, novas leituras do mundo, do cosmos, da existência, novas poéticas, mas também novas guerras e buscas de novas pazes na expansão dessa aldeia interconectada. A web, assim, nos parece mais como um resultado ou fruto de um processo que sua causa, muito mais consequência que causa. Verdadeira teia tecida pelas mãos de sua coletividade, somente agora o meio se torna evidentemente a mensagem, um espelhamento do outro. Teia tecida a muitas mãos, somente agora o meio é a massa, o meio é para a massa, mensagem das massas para a massa. Se antes apenas massa passiva, hoje a massa está ativa. Processo comunicativo protopático high-tech, simples relação entre emissão e recepção. Termo conceito de certa forma em desuso, a massa hoje é a que fica em evidência e massageia seus centros de poder, balançando suas estruturas e paradigmas estabelecidos por seus antecessores. Massa que é, ao mesmo tempo que centro, periferia massageada por seus centros. As fake news são a outra face da mesma moeda popular, mas em mãos corporativas. A ironia do usuário anônimo se esquece que anônimo também está o poder em rede. Anônimo também é o poder pelas redes, feito um simples usuário sem poder. A nova relação que se estabelece está no usuário enquanto nova instituição, novo poder. O usuário é o novo poder, a nova instituição. Nova instituição da verdade. O usuário é quinto poder, obrigado. E lança mão de suas fake news enquanto vingança, contra-ataque do império. Estaremos nós diante da ameaça de uma fake science? Será a ciência ditada também por algoritmos, uma ciência ou inovação sustentada pelo poder da crença, pela fé dos usuários? De que inovação estamos falando? Ou melhor dizendo, quais os limites das fronteiras entre ciência e tecnologia? Estarão os cientistas fadados ao desaparecimento, engolidos pelo buraco negro que pode ser para a ciência a nova galáxia do Zuckerberg? Se as narrativas online já programam seus narradores online em espécie de logística reversa, onde o código se transforma em narrador, a ciência corre esse mesmo risco, de ceder a si mesma em sua face comunicativa, tecnológica e permediática. A internet trouxe consigo toda uma cibercultura que fora gestada ao longo desse último século, que também, por sua vez, foi resultado da maturação de outros processos psicossociais,
e que, consolidado hoje o deslanchar de um novo tempo pautado em comunicação eletrônica pelos espaços de conexões locais, traz também consigo a hipótese onde toda a ficção e toda a realidade parecem querer promover uma supernova, um encontro, um Big Bang. Obrigado. Nós agradecemos as suas reflexões e aguarde aí até o final conosco. Tá, obrigado. Passamos agora para o próximo trabalho, que é a Educação Ambiental na Gestão da Escola Pública, um estudo de caso no Centro de Educação Profissional. Será apresentado pela Andréia Machado Lopes. Por favor, Andréia. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa tarde. E cronometrando. Então, meu trabalho é na educação ambiental, na gestão escolar pública, né, no estudo de caso, no Centro Educacional Profissionalizante no SEDUP de Joinville. O SEDUP é uma instituição de educação... O SEDUP é uma instituição que oferece educação profissional de cursos técnicos por ensino... pós-ensino médio, além do nosso ensino médio técnico e o ensino técnico profissionalizante. Enfim, entende-se que há um espaço ainda que não foi explorado nesse contexto, dentro da instituição, possuindo potencial para o desenvolvimento da educação ambiental, como elemento para a gestão sustentável, e os principais resultados que indicaram que na escola não há a questão que não estão alinhados com o aspecto da consciência e educação ambiental. Tais como, em relação à sustentabilidade, na escola temos o desperdício de água, de energia, a não reciclagem de materiais e resíduos. Nesse sentido, a instituição desenvolveu uma única ação voltada à questão em 2018, que intitulada o Projeto Horta, que também verificou-se que nessa necessidade de desenvolvimento do projeto sobre a educação ambiental na escola, observando a estrutura e propostas em consonância com a Política Nacional Educacional Ambiental, a fim de construir uma formação integral de alunos. O trabalho foi desenvolvido pelos alunos de forma teórica, numa ação sustentável e apenas para ser demonstrado na feira. Mas, durante a pesquisa, foi percebido que nenhuma das ações foram colocadas em prática. Então, diante desse contexto, se percebe-se que, gente, não existe uma gestão sustentável, um projeto sustentável na escola do ensino técnico SEDUP que nós temos aqui em Santa Catarina e Joinville. E, por fim, nota-se que faltam ações por parte da gestão escolar em desenvolver projetos relacionados ao meio ambiente dentro da escola, com o intuito de estimular e conscientização dos alunos à área de pedagogia para atitudes sustentáveis. Esqueci de ressaltar, né? A minha metodologia de ensino foi através de pesquisa que caracterizou como descritiva, né? Com um aporte em um estado de caso realizado na aplicação através de questionário e um estudo de caso. Andréia, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Seguimos agora para a próxima apresentação. Vamos colocar o Leonardo nesse momento? Pode ser, Danilo? Pode ser. Leonardo, você está disponível? Olá, boa tarde. Olá, Leonardo. Está resolvido o seu problema? Você pode apresentar agora? Agora eu posso, está resolvido no computador, muito mais fácil. Ok, obrigada. Vamos contar o seu tempo. Okay. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sou doutorando do PPGE. Meu trabalho, habilitamentos juvenis, uma análise sobre as formas como os jovens se apropriam ou não de conteúdos digitais pelos estudos domiciliares.
O objetivo principal da pesquisa é investigar as formas como os alunos se apropriam ou não, em vídeos do YouTube e outros conteúdos online, seus processos de estudo para o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Assim, investigaremos o que é provisoriamente definido como aprendizagem informal autodirigida. A questão síntese da pesquisa é a seguinte: os alunos se apropriam dos conhecimentos e habilidades que aprendem em relação ao mundo digital em provas como o Enem. Em caso afirmativo, como ocorrem essas apropriações? O contexto social da escola dos participantes será considerado como parte muito relevante para a análise. A hipótese central do projeto é que os alunos que realizam rituais de estudo e podem passar longos períodos focados nessas tarefas terão uma chance maior de conseguir boas notas no Enem do que aqueles que realizaram seus estudos de forma irrefletida. A autodisciplina, conciliada com rituais de estudo, permitiria a maturidade da tão necessária habilidade de foco para realizar testes que demandam um longo período de atenção. O foco da compreensão serão os processos e elementos do que Tuck chamou de cultura do déficit de atenção. A presença onipresente das tecnologias digitais em nossos dias deve ser entendida mais profundamente, e acreditamos que a análise conjunta de 4 dimensões pode nos ajudar. Essas 4 dimensões são as seguintes. A primeira, as apropriações e não apropriações que os alunos realizam em seus momentos de estudo de conteúdos escolares fora da instituição escolar. As skillments, ou habilitamentos, que são possíveis dentro do que é apropriado por esses estudantes. A terceira, quais são as formas pelas quais uma internalização da lógica da produção é realizada ou não por esses alunos? Será que eles já carregam um sentimento de culpa associado a frustrações não produzir um estudo que pareça suficiente para eles? E, por fim, quais são os focos de atenção desses alunos? Uma incapacidade de se concentrar em questões relacionadas à escola seria um sintoma de falta de concentração em qualquer outra área da vida? Quais são as formas como esses jovens do século XXI trabalham a noção de memorização? Essa pesquisa visa fornecer elementos para uma interpretação abrangente do fenômeno. Haverá uma metodologia híbrida de coleta de dados, focando em uma interpretação qualitativa. As ferramentas metodológicas serão questionários e entrevistas semi-estruturadas. Dentro da amostra, escolas escolhidas serão considerados os alunos de cada escola que estejam inscritos no Enem. Pretende-se oferecer em cada escola participante uma oficina com professores ou alunos, dependendo do acordo com a direção escolar, como forma de retribuir a participação na pesquisa, como forma de aproximar e dialogar entre as escolas públicas e a produção acadêmica. Muito obrigado. Ok, Leonardo, você gastou 3 minutos. Eu ia te avisar agora. Bom, dessa forma, só falta a apresentação de mais um trabalho, e nesse caso é o meu. E então, eu peço que meu colega Danilo faça as projeções do slide. Só um minutinho. Não está apresentando. Ainda não está aparecendo. Só um minutinho. Ok. Eu acredito que agora vai. Está começando. Isso. Pode colocar no modo tela cheia. Está cortando aí. Oi? Foi. Eu conto o seu tempo, tá? Ah, eu já ia marcar aqui. Tá ok. Agora.
Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Impactos Sociais, Avanços Tecnológicos e a Atuação da Universidade Federal de São Carlos no enfrentamento à Covid-19. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, que sou doutoranda do PPG-CTS, sob orientação da professora doutora Maria Lúcia Teixeira Machado, que nos honra com a sua presença aqui na sala. Passar. O objetivo desse trabalho foi fazer um levantamento para a compreensão das mudanças relacionadas à implementação de tecnologia, de informações e de prestações de serviços que vem ocorrendo na UFSCar durante o período de pandemia. Nós utilizamos a base teórica, os autores do campo CTS, de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que por alguns de nós também pode ser entendido, né? É uma brincadeira que fazemos, que poderia ser sociedade, ciência e tecnologia. Né? Portanto, o viés social é a nossa pegada. Realizamos, portanto, uma pesquisa quantitativa, né? Nesse levantamento específico sobre a Universidade Federal de São Carlos, e a coleta e análise dos dados foram realizadas de abril a junho de 2020. Consultamos o site oficial da UFSCar, a rádio, a TV, a revista, o Facebook, os releases do Departamento de Comunicação, o canal do YouTube sobre a TV UFSCar, e também consultamos o repositório institucional para coleta de dados relativo ao termo Covid e Covid-19. Deixa eu passar. Pode passar, por favor. Sim, chegamos aqui ao nosso estudo de caso, né, e temos pelo levantamento que a UFSCar foi fundada em 1968, sendo a primeira instituição federal de ensino superior no estado de São Paulo. Atualmente, a UFSCar tem sede em 4 cidades, a cidade de Araras, São Carlos, Sorocaba e Lagoa do Sino, e temos a informação que no ano de 2018, o relatório consultado sobre os dados de 2018, eram aproximadamente 27 mil alunos matriculados e 2.354 servidores. Além de toda essa estrutura e desse corpo de pessoas, a UFSCar ainda possui um hospital universitário e uma unidade de saúde escola. Deixa eu passar. Então, ao meio desses 52 anos de UFSCar, a gente chega no ano de 2020, né, um ano do mundo digital, das tecnologias e dos impactos sociais. Então, o nosso estudo foi praticamente para ver o que a UFSCar divulga com relação a esses impactos. Pode passar. Pode passar. No nosso levantamento, trouxemos ações desenvolvidas pelo Hospital Escola, pela universidade em geral, que é o plano de contingências para controle da Covid, localizamos o Informa SUS, né, que foi um grande portal de informação de qualidade científica, que foi desenvolvido nesse momento de pandemia. Também encontramos as campanhas, as mudanças no restaurante universitário e nas prestações de serviço, a ampliação do uso, né, do sistema eletrônico de informações, a facilidade que ficou para autenticar alguns documentos e criar o e-mail institucional. Pode passar. Apesar da gente saber de todas essas mudanças que acontecem, né, que estão acontecendo na universidade, a nossa reflexão que queremos deixar aqui é de que forma que essa universidade pública pode fomentar políticas para o atendimento de diferentes necessidades. De que forma ela pode contribuir para o enfrentamento dos problemas. Aqui na sessão, vimos alguns colegas falando da dificuldade, e a todo dia, abalado pela pandemia, a gente sabe que tem aumentado... 10 segundos. Tem aumentado e muito os problemas sociais. Então, não só trazer resultados, mas principalmente provocar essa reflexão de vocês, de que forma esta instituição e outras universidades públicas podem contribuir para a minimização desses impactos na sociedade. Desta forma, eu encerro essa apresentação. Feito, finalizado. Ok, pessoal.
agora voltamos aqui à sala. Vamos ver se tem perguntas aqui no chat, se alguém quer fazer pergunta. E que possa direcionar a pergunta. Sim, mas as perguntas podem ser direcionadas aos autores dos trabalhos, tá? Bom, então, dessa forma, agradecemos a participação de todas e todas nesse evento. Os trabalhos apresentados foram fundamentais para intensificarmos as discussões sobre informação, inovação e sociedade. Informamos ainda que os resumos escritos farão parte de uma coletânea que está sendo organizada e em breve entraremos em contato com todos os autores para a finalização dessa produção. Convidamos a todos que continuem acompanhando a palestra no canal do PPG-CTS no YouTube. A próxima palestra será sobre a qualidade dos dados em tempo de inteligência artificial e Big Data, com o professor Dalton Martins. Ok? Tá bom. Pontualidade. Tchau, pessoal. Obrigado pelas palestras, pelos estudos. Foi Obrigada tudo muito bom e correu tudo bem. Obrigadão. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada. Pode terminar a gravação.